Pelos sinais da Santa Cruz, livrando Deus do Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa ação do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nós confiamos a vós, santas dominações, entregamos todos os nossos dons. Nós confiamos a vós, santas potestades, entregamos todas as lutas e tentações. Nós confiamos a vós, santos principais, entregamos toda a nossa posse. Santo anjo, Senhor, minha luz guardou, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos nesse combate, se nós contra as maldades, se lá o demônio. Instante e humildemente estudemos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Segunda leitura da missa, Santa Missa de domingo, 1º de fevereiro de 2026. Vou trazer uma pequena reflexão aqui, que São Paulo, acho que na carta de Efésios, que ele fala que não é contra o inimigo de carne e osso que nós lutamos, mas contra os principais potestades que estão nos ares. Os ares são locos de batalha da segunda hierarquia, onde se concentram os anjos caídos da segunda hierarquia, dos 3 coros da segunda hierarquia, e onde os santos anjos, os coros angélicos da segunda hierarquia, santas dominações, santas potestades, santos principados, enfrentam esses anjos caídos. É essa batalha que São Paulo se refere. Não é que não existe outras ordens de batalha, seja ordens de batalha contra a carne, efetivamente, também ordens de batalha espirituais no âmbito da terra, com os coros das virtudes, santos arcanjos, santos anjos, mas o coração da batalha, a batalha mais aguerrida, se dá justamente nos ares, com esses coros. E nessa passagem aqui, São Paulo, que ele foi um grande conhecedor das realidades angélicas, Ele transparece isso nos seus escritos. Ele mesmo relata que esteve no 7º céu, ele tinha os estigmas, e fala muito dos anjos em suas cartas, mas também não só fala, como transparece o entendimento da realidade angélica nas próprias cartas. E no versículo 27, ele coloca aqui: na verdade, Deus escolheu o que era o que o mundo considera como estúpido para confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para confundir o que é forte. E no 28, Deus escolheu o que para o mundo é ser importante e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Então, aqui estão os 3 coros, ou as 3 ordens caídas, dos ares. Primeiramente, são as dominações caídas. Deus escolheu o que o mundo considera estúpido para confundir os sábios. As santas dominações aqui trazem inspirações dos profetas, sábios, místicos. As santas dominações trazem inspirações, que disseminam a palavra que vem dos querubins e traz inspirações, traz o dom do Espírito Santo. Do mesmo modo, os ditos sábios do mundo, e principalmente aqueles sábios que trazem a sabedoria caída dessas realidades decaídas do mundo, eles são inspirados pelas dominações caídas. Então, esses ditos sábios são tantos aqueles lideranças, pensadores, inspirados pelas dominações caídas, como as próprias dominações caídas. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para confundir o que é forte. Onde é que está o contexto da força aí? Nas santas potestades. Santas potestades, eles têm o dom da fortaleza, eles têm o embate, a luta. E, mais uma vez, aquelas lideranças que são investidas dessa força das trevas, das potestades caídas dos ares, esses são os fortes a que São Paulo se refere aqui, e as próprias potestades caídas. E no versículo 28, Deus escolheu que para o mundo é sem importância desprezado, que não tem nenhuma serventia,
para assim mostrar a inutilidade que é considerada importante. Então a importância está no contexto dos principados caídos. Então os principados caídos, eles favorecem aquelas lideranças, aquelas lideranças políticas, lideranças econômicas, para oprimir o mundo, né? Então, eles são da dimensão do orgulho, da prepotência, como todos eles, né? Todas essas outras coisas, eles insuflam e incitam isso no coração humano. Então, esse importante aqui se refere tanto às principados caídos quanto aquelas lideranças que são inspiradas por eles. Então, quando Deus escolhe o que o mundo considera estúpido, porque estúpidos são os corações consagrados ao Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, aqueles almas pequeninas que são queridas pelos Sagrados Corações, pelas Santas Dominações e pelo Espírito Santo, e que com eles é que acontece a vitória de Deus no mundo. Porque são os fracos, são aqueles místicos, aquelas almas místicas que vivem a realidade da sese da mística e de santidade, e que são inspiradas pelas santas potestades para vencer os poderes das trevas, né? E o que o mundo considera silenciosamente que é desprezado são aquelas almas que são obedientes, seguidores da justiça, da obediência, zelosos, seguidores de Maria Santíssima, que Deus coloca à frente daquelas estruturas consagradas, aquelas estruturas governamentais, de riqueza, estruturas de todas as ordens, mas que são a serviço verdadeiramente de Deus, mas que são aqueles de coração pobre, né? Aqui estão os coração pobre que são falados, que são serviçais de Deus, inspirado pelos santos principados. Então aqui está uma realidade de Batalha dos Ares que o São Paulo se refere anteriormente. E aqui estão aqueles que são alinhados na frente de batalha, aquelas pessoas que são convocadas, alinhadas na frente de batalha, dessa Batalha dos Ares. Porque aí são as três ordens de batalha, né? O mundo, que é o campo de batalha, é o mundo, mas vamos falar na outra ordem, né? De cima para baixo, de importância. O coração humano é o centro da batalha. Coração humano, onde as batalhas, as santas dominações contra as dominações caídas, e que você vê todo esse contexto de vício, pornografia, ideologias tenebrosas que se espalham pelo mundo todo, racionalismo, materialismo, todos esses ismos, né? E essa degradação humana, é no coração humano que acontece batalhas das santas dominações contra as dominações caídas. Então, aqueles corações puros e consagrados é o que se dá o poder a batalha, a presença do inimigo, né? O mal em si, o mal com M maiúsculo, é justamente o campo de batalha das potestades caídas, né? E aí você enfrenta aquelas almas zelosas, dedicadas a Deus, aquelas almas santas que enfrentam o mal. E os principados caídos é a batalha do mundo em si, né? Que é uma batalha que a gente está nessas três frentes. De um certo modo, a gente está passando por um momento de grandes derrotas, né? E enquanto não se tem muita consciência, a gente não segue esse conselho de São Paulo de entender que é contra os potestades, principados e dominações dos ares, que ele não cita, que estamos batalhando, né? E às vezes olhamos muito para as pessoas, para as lideranças em si, né? Que estão tanto atuais quanto nos últimos décadas ou séculos, que fizeram mal com o seu pensamento, com suas direcionamentos, que tanto mal fizeram para a humanidade, para a igreja, para os países. Mas essa batalha será vencida por esses que são escolhidos por Deus, principalmente nos corações puros, centrados na igreja, na Santa Missa, na Eucaristia, unidos aos dois corações. E não precisa de muitos corações para ganhar essa batalha, porque no momento que você tem verdadeiramente corações puros e almas que se vivam o mistério da Santa Missa, o mistério da Eucaristia, o mistério da Igreja,
desse poder que arromba as portas do inferno, né? E vence a batalha. Essa batalha é facilmente vencida. O problema é a falta de entendimento e consciência que você tem tido nas últimas décadas, séculos, que você tem mirado, né? Você tem camadas de simulação e a gente parece fica perdido numa primeira camada ainda e tem camadas posteriores. E essa última camada é essa batalha dos ares. Então é disso que o São Paulo fala aqui, nesse trecho da primeira carta aos Coríntios. Vivamos as virtudes e os dons de Deus com humildade, com sinceridade. Buscamos essa unidade com Deus e esse filho dos santos anjos, dos coros angélicos, para que Deus vença como essa vitória que já foi dada por Cristo na cruz, que essa efetivamente se aconteça. Nós confiamos a vós, santas dominações, entregamos todos os nossos dons, votos, dominações, alcançarmos a paz e a vitória sobre as nossas mais inclinações, concupiscências, dominações elevadíssimas, reinar cada vez mais sobre a nossa humanidade. Nós confiamos a vós, santos principais, entregamos toda a nossa posse, ó sereníssimos principados, alcançamos a perfeita obediência e justiça, principados soberanos, governai nossos hábitos, nossos corpos. Nós confiamos a vós, santas potestades, entregamos todas as nossas lutas e tentações, vencidas, potestades, alcançamos a fortaleza contra todo poder infernal, potestades do alto, defendendo com nossos inimigos visíveis e invisíveis. Nessa sequência de orações final, terminei com o quarto coro, depois o sexto e o quinto, potestade, o centro da batalha, o coração da batalha. Nos aliemos e unidos a Deus, ao nosso santo anjo da guarda, sobre a direção de São Miguel Arcanjo, unamos a esses santos coros angélicos para vencer essas batalhas, né? Que já foi da vitória já dada por Cristo na cruz. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardou, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Santos anjos do Senhor, zeloso guardador de todos, assistirem esse vídeo, se a ti os confiou, a piedade divina sempre os rege, guarda, governa, ilumina. Amém. E que favoreça, santos anjos, a vivência da plenitude do dom de Deus, com a assistência dos santos coros angélicos, para que essas batalhas sejam vividas com suavidade e leveza, vencidas com suavidade e leveza, conforme a vocação de cada um. São Miguel Arcanjo, defendemos nesse combate, sede nosso auxílio contra as maldades ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás, outros espíritos malignos que andam pelo mundo por perder as almas. Amém. Santo, 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 Senhor, Deus dos exércitos, céu e a terra, proclamam vossa glória. Osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Pelo símbolo da Santa Cruz, livrando Deus, Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.